você algemar uma pessoa, você tem que justificar por que você algemou. Se você não justifica, o servidor ele corre o risco, se a pessoa assim fizer, se o advogado fizer, de ele responder um procedimento. Porque ele tem que justificar porque algemou. O que se deve fazer às vezes é o seguinte: olha, bota a mão para trás. A pessoa, quando bota a mão para trás, já está se colocando numa situação de submissão. E não algemar, como fizeram, como se fosse um troféu, para humilhar realmente, para diminuir a pessoa. Isso acontece geralmente quando, por incrível que pareça, tem policiais recalcados, frustrados, porque às vezes quando eles chegam isso é muito comum acontecer na casa quando eles prendem uma pessoa que tem notoriedade na sociedade. Ele chega, vê uma casa chique, com piscina, com carros de motores possantes, e às vezes aquele recalque, ele tem um carro com motor de geladeira, ele fica com raiva, como se fosse um troféu. Aí faz uma cena daquela, sem necessidade, tá? Isso, você pensa que não tem policial recalcado. Eu vejo a polícia militar aqui, um bocado de vezes aqui, eu vejo ele mandar a pessoa descer, só bota a mão para trás. Bota a mão para trás e ele chega lá. Se o cidadão não ofereceu resistência, não está demonstrando que quer fugir, até porque o cara não vai fugir eles com arma na mão, mas fazem para humilhar. Aqui dali é o recalque. Ah, meu carro aí fica não sei o quê, um carrão desse aí, porque o carro dele é motor de geladeira. E aí ele quer se vingar. Até porque o caso dessa moça, eu analisando, ela vai ser logo posta em liberdade, porque pelo que eu já ouvi aqui pelos noticiários, ela atende o que está previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal. Ela logo voltará para a prisão domiciliar. Mas fico alerta, esse tipo de comportamento da polícia é errado. Existe proibição de você fazer algemar as pessoas só para humilhar, porque ela é para humilhar, para dizer que tem o poder de fogo. Não havia necessidade, ela não ofereceu resistência, todo tempo você viu se comportando educado, tanto ele como ela. Agora, o cara faz porque às vezes o cara ele quer mostrar, é besta, fui lá, que é bacana, aqui o biquinho foi algema mesmo. Que é isso, vai te curar, larga de fazer essas besteiras. Olá, Bacabal, 21 de março de 2025. Meus amigos, no dia de ontem nós presenciamos aqui em Bacabal a prisão de um casal e tudo bem, se tinha mandado de prisão, certamente existe alguma coisa contra eles que precisa ser apurado e tal. Mas o que eu quero me reportar aqui foi a maneira aviltante de como fizeram com o casal. A súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que as algemas elas só são usadas em casos excepcionais, ou seja, quando ocorre o risco de fuga ou quando os conduzidos demonstram perigo para a guarnição ou para terceiros. Não foi isso que nós presenciamos. Nós assistimos 3 momentos. Um na casa deles, que eles conversam normalmente. 2 na delegacia, também chegaram sem algema. No entanto, quando chegaram no socorrão, eu vi a moça algemada e o rapaz também algemado. Sem necessidade. Ou seja, aquilo é para humilhar. Por quê? O que diz a súmula? Toda vez que você algemar uma pessoa, você tem que justificar por que você algemou. Se você não justifica, o servidor ele corre o risco, se a pessoa assim fizer, se o advogado fizer, de ele responder um procedimento. Porque ele tem que justificar porque algemou. O que se deve fazer às vezes é o seguinte: olha, bota a mão para trás. A pessoa, quando bota a mão para trás, já está se colocando numa situação de submissão. E não algemar, como fizeram, como se fosse um troféu, para humilhar realmente, para diminuir a pessoa. Isso acontece geralmente quando, por incrível que pareça, tem policiais recalcados, frustrados, porque às vezes quando eles chegam isso é muito comum acontecer na casa quando eles prendem uma pessoa que tem notoriedade na sociedade. Ele chega, vê uma casa chique, com piscina, com carros de motores possantes, e às vezes aquele recalque, ele tem um carro com motor de geladeira, ele fica com raiva, como se fosse um troféu.
Aí faz uma cena daquela, sem necessidade, tá? Isso, você pensa que não tem policial recalcado. Eu vejo a polícia militar aqui, um bocado de vezes aqui, eu vejo ele mandar a pessoa descer, só bota a mão para trás. Bota a mão para trás e ele chega lá. Se o cidadão não ofereceu resistência, não está demonstrando que quer fugir. Até porque o cara não vai fugir eles com arma na mão, mas fazem para humilhar. Aqui dali é o recalque. Ah, meu carro aí fica não sei o quê, um carrão desse aí, porque o carro dele é motor de geladeira. E aí ele quer se vingar. Até porque o caso dessa moça, eu analisando, ela vai ser logo posta em liberdade, porque pelo que eu já ouvi aqui pelos noticiários, ela atende o que está previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal. Ela logo voltará para a prisão domiciliar. Mas fico alerta, esse tipo de comportamento da polícia é errado. Existe proibição de você fazer algemar as pessoas só para humilhar, porque ela é para humilhar, para dizer que tem o poder de fogo. Não havia necessidade, ela não ofereceu resistência, todo tempo você viu se comportando educado, tanto ele como ela. Agora, o cara faz porque às vezes o cara ele quer mostrar, é besta, fui lá, que é bacana aqui, o biquinho foi algema mesmo. Que é isso, vai te curar, larga de fazer essas besteiras.